Olá, sabe aquela história de programas de parceria que prometem mundos e fundos, mas, na prática, não entregam quase nada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa metodologia que busca transformar essas parcerias em, olha só, verdadeiros motores de receita. Se a meta é montar um programa que realmente funcione e que traga resultado de verdade e de forma sustentável, então essa análise aqui é o ponto de partida. Bora lá! E tudo começa com aquela pergunta que, vamos combinar, tira o sono de muita gente em muitas empresas. Por que, afinal de contas, a maioria dos programas de parceria simplesmente não decola? É um cenário super comum, né? Um esforço danado para um retorno que, bem, que deixa a desejar. Mas a boa notícia é que existe sim um motivo principal para isso acontecer. E a resposta é surpreendentemente simples. A grande maioria dos programas não funciona como um ecossistema estratégico. Na verdade, eles são só uma coleção de negócios, sabe? Uma coisa meio jogada. Eles funcionam sem um plano de verdade, tratando cada parceiro como uma transação isolada e não como uma peça fundamental de um sistema vivo que se conecta e se fortalece. Mudar essa mentalidade é aí que o jogo começa a virar. Então, essa forma de pensar, essa abordagem mais reativa, acaba levando a gente direto para uma cilada. É o que a gente pode chamar de a armadilha do programa de parcerias. Vamos dar uma olhada nos problemas mais comuns dessa gestão, digamos, mais tradicional. Olha só que claro que fica quando a gente coloca lado a lado. De um lado, temos a armadilha, o jeito antigo. Tudo é reativo, apagando o incêndio, o foco é só na transação, sem uma estratégia clara e o resultado? Bom, já sabemos, né? Não vem. Agora, do outro lado, a gente tem a solução, o jeito ecossistema. Tudo é estratégico, proativo, o foco é em construir relacionamento e tudo isso em cima de um plano bem sólido. O resultado? Um crescimento que se sustenta. A diferença é gritante. Ok, então a pergunta de US$ 1 milhão é como é que se escapa dessa armadilha? A resposta, no fundo, é uma mudança de filosofia. Chegou a hora de parar de colecionar contatos e começar a construir um verdadeiro ecossistema de valor. E para isso, a gente precisa virar uma chavinha na nossa cabeça. A grande sacada é essa: parar de só fechar negócio e começar a construir um ecossistema que respira, que tem vida própria. Pensa assim, não é uma lista de contatos numa planilha, é mais como um jardim. Um jardim que precisa ser cultivado. Cada parceiro é como uma planta que precisa do cuidado certo, do ambiente certo, para crescer forte e, no processo, fortalecer todo o jardim. E essa construção, esse jardim, se apoiam em 3 pilares que são, assim, essenciais. Primeiro, pessoas. É preciso ter o talento certo para desenhar e cuidar desse ecossistema. Segundo, estratégia, ou seja, um rumo claro, objetivos bem definidos, uma arquitetura para tudo isso. E terceiro, operações. São os processos, as ferramentas que pegam essa estratégia toda e fazem acontecer no dia a dia. Se faltar um desses 3, pode ter certeza, a estrutura toda fica bamba e pode desmoronar. Beleza, com esses pilares bem firmes no chão, a metodologia nos apresenta uma jornada de crescimento dividida em 4 grandes fases. Pensa nisso como um mapa, um caminho que leva um programa do zero, da ideia, até o sucesso em grande escala. Essa jornada, ela começa com a estruturação. É aqui que a gente cria a fundação, sabe? Usando dados, fazendo análise, definindo uma direção estratégica clara. Daí, a gente passa para a evolução. É a hora de tirar a estratégia do papel, colocar em prática, construir os processos e capacitar os parceiros. O próximo passo é a expansão. Aqui o negócio começa a crescer de verdade, de forma inteligente, usando tecnologia para ganhar eficiência. E por último, mas não menos importante, a sustentação. É o compromisso de não tirar o pé, de otimizar sempre, para garantir que o sucesso não seja só um pico, mas algo que dure. Ok, a gente já entendeu a filosofia, já viu o mapa da jornada, agora vamos para a parte que todo mundo gosta, a parte prática. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas do arquiteto e ver quais são os instrumentos que fazem essa metodologia realmente funcionar. A primeira ferramenta, e olha, talvez a mais importante de todas, é o que a gente chama de perfil de parceiro ideal, ou IPP, para facilitar. E atenção, isso aqui não é achismo, não é feeling. É um perfil super detalhado, construído com base em dados, que descreve exatamente o parceiro que vai trazer mais resultado. Esse documento vira a fonte da verdade para recrutar, garantindo que a energia seja gasta atraindo os parceiros que realmente fazem a diferença. E esse é o IPP Canvas na prática. É como a gente traduz a estratégia em algo concreto. Na parte de identificação, a gente define quem é esse parceiro.
Depois, em competências, a gente lista o que ele precisa saber fazer muito bem. Aí vem a lógica da parceria, que responde à pergunta-chave: por que ele toparia ser nosso parceiro? E, finalmente, o plano de ativação, que é basicamente o que a gente precisa dar para ele para que ele tenha sucesso. Mas vamos voltar rapidinho para o pilar de pessoas. De nada adianta ter as melhores ferramentas do mundo se não tiver os arquitetos certos para usar. Ferramenta não faz milagre sozinha. E isso nos leva direto para a importância de ter papéis bem definidos e especializados dentro da equipe de parcerias. E aqui a gente consegue ver bem essa evolução dos papéis. Começa com o analista, que está ali no dia a dia, na execução, dando suporte. Depois sobe para o gerente, que já tem um foco maior em gerenciar o relacionamento, em recrutar aqueles parceiros com muito potencial. E lá no topo, o diretor, que está pensando na estratégia macro do ecossistema, definindo o rumo do navio e construindo as grandes alianças. Para fechar a caixa de ferramentas, tem mais uma muito poderosa, a matriz RFM. Ela ajuda a segmentar os parceiros usando 3 critérios: recência, ou seja, quando foi a última vez que ele trouxe negócio; frequência, com que frequência ele traz; e valor monetário, qual o tamanho do negócio que ele traz. Com isso em mãos, fica muito mais fácil otimizar os esforços. Dá para focar os melhores recursos nos parceiros que são estrela e, ao mesmo tempo, criar planos para resgatar aqueles que estão ficando para trás. Bom, e agora a gente chega na parte final, onde todas essas peças se encaixam. Porque o resultado de construir um ecossistema de valor de verdade não é só ter um programa de parcerias mais bonitinho. É criar uma vantagem competitiva real e duradoura para o negócio como um todo. O grande objetivo, o sonho de consumo, é criar um flywheel, sabe? Uma roda que gira sozinha. Um ciclo de crescimento que se retroalimenta. Funciona mais ou menos assim. Parceiros que têm sucesso e estão felizes acabam atraindo outros parceiros tão bons quanto eles. Isso gera mais negócio, que gera mais sucesso, que atrai mais gente boa, e a roda começa a girar cada vez mais rápido, criando um impulso que não para mais. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. Transformar relacionamentos de negócios em uma vantagem competitiva perene. A gente não está falando de um pico de vendas. A gente está falando de construir um ativo estratégico, algo que os concorrentes não conseguem simplesmente ir lá e copiar da noite para o dia. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta, uma provocação para pensar. O programa de parcerias que a gente vê por aí, ou talvez aquele que está sendo construído, ele é de fato um ecossistema estratégico, pensado, cultivado? Ou, no fundo, ele é só uma lista de contatos numa planilha? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro do crescimento de um negócio.